Bem-vindos, fiel, ao canal Só do Timão. Rapaziada, olha esse debate. Todos estão rasgando elogio para o nosso Coringão. Vocês gostaram da vitória de ontem, rapaziada? Deixa aí nos comentários e vamos pro debate. Eu estou nessa com Silas, Zé Elias, Osvaldo Pascoal. Senhores, boa noite a todos. Zé, começo contigo e essa vitória do Corinthians 1-0. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pascoal. Boa noite ao sempre bronzeado Silas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma vitória em que o Corinthians se comportou melhor durante os 90 minutos, né? Dentro das alternâncias de controle de jogo, o Vanderlei muda o sistema de jogo para sistema tático, né? Justamente para segurar os dois alas da equipe do Atlético, o Mariano e o Arana pelo lado esquerdo, preenche bem o meio-campo, joga no erro do Atlético e o Atlético dá a possibilidade do Corinthians também jogar um pouco mais, né? Com a bola nos pés. Acho que foi uma vitória merecida do Corinthians dentro dos 90 minutos e por aquilo que fez. E por aquilo que buscou, né? Dentro das possibilidades, das situações que o Corinthians vem vivendo dentro e fora de campo também, né? O torcedor agredindo o Luan, o torcedor xingando o Gil no hotel, né? Todas essas coisas, às vezes, elas influenciam. E o gol, hein? Você falou que quem falou que a assistência do Yuri Alberto? Acho que foi o Braz. A assistência foi do Mariano, não foi do Braz, foi do Mariano. Mas acho que foi do Yuri Alberto. Mas eu acho que o Corinthians fez um bom jogo dentro das suas limitações, possibilidades que poderia jogar, né? E Renato Augusto entrou no segundo tempo para ganhar um pouquinho de ritmo e tal. E eu acho que o Vanderlei jogou o Atlético para cima do Corinthians, né? Quando entra o Renato, porque muda um pouquinho a forma de jogar, mas de uma forma geral, acho que o Corinthians teve uma grande vitória hoje. Osvaldo Pascoal, boa noite. Tá decepcionado com a apresentação do Atlético Mineiro, Pascoal? Boa noite. Tudo bem, um abraço para você, Felipe, José, Silas. Um abraço ao fã de esporte. Sempre bronzeado, Pascoal. Claro. E a impressão que eu fico dessa partida, olhando pelo viés do Atlético Mineiro, é que o time do Atlético parou na marcação do Corinthians. E quando o time do Atlético não consegue se desvencilhar dessa marcação, que acho que foi uma marcação planejada para esse jogo, o Vanderlei Luxemburgo pensou o jogo, porque o Atlético começa com a inspiração do Filipão, um centroavante alto dentro da grande área. E para ter um centroavante como o Allan Kardec dentro da grande área, a bola precisa chegar por cima. E para chegar por cima, precisa das jogadas laterais. E aí o que o Corinthians fez? Bloqueou as jogadas laterais do time do Atlético. O Arana quase não passou no primeiro tempo, né? E o Arana tem essa força incrível de chegar na linha de fundo e fazer os cruzamentos. Os cruzamentos do Pavão pela direita quase nunca, ou nunca foram bons, né? Ele teve uma ótima finalização, Sim. que ele invade a área, dribla o Fábio Santos, entra na área e bate, aí o Cássio faz uma grande defesa. Esse é um outro personagem do jogo. O Cássio fez 4 defesas espetaculares na partida, outra vez se destacando com o time do Corinthians. Agora, a dupla de zaga do time do Atlético Mineiro é de causar arrepios. Porque não consegue ganhar uma bola, o Gemerson toma cartão amarelo todo jogo, o Lemos não consegue fazer o 1 contra 1, ele é muito lento, marcou a perna errada do Yuri Alberto quando ele domina a bola dentro da grande área para fazer o gol, ele foi dar o bote para a perna esquerda, o Yuri Alberto trouxe para a direita. Roger Guedes, né? O Roger Guedes, perdão, o Yuri Alberto, é que o Yuri Alberto fez a jogada do gol, deu o passe, né, para a execução do gol. Muito obrigado, José. É que o José é fã do Yuri Alberto. O Mariano não foi bem, o Mariano não fez um bom jogo, acabou sendo substituído porque já tinha cartão amarelo. E o Atlético Mineiro continua sem vencer em casa, sem vencer com o comando do Filipão. Esse é um problema que precisa ser resolvido. O Atlético perdeu a identidade. Aí você vai falar, o Atlético jogou bem? Não, eu acho que o Atlético não jogou bem. O Atlético começa o jogo com um volante só e 2 homens, 2 meias para fazer aproximação com os atacantes. Mas não consegue ter resultado, porque a jogada de linha de fundo não sai, porque tinha um centroavante que precisava da bola chegando. E aí o Corinthians se aproveita desse contra-ataque, aproveita e faz o gol. Já tinha tido esse aí, inclusive contra mano a mano ali, o Roger Guedes com o goleiro. Ó como chega atrasado o Lemos também nessa bola, né?
Então, o Corinthians fez o que tinha que fazer, jogou com 2 jogadores na frente, uma força incrível na defesa. O único lance do Allan Kardec foi esse no jogo. O Allan Kardec não teve outro lance a não ser esse na chegada ofensiva. Vejo que o time do Corinthians teve uma aplicação tática muito boa, vejo que o time do Corinthians correu para buscar o resultado e o Atlético O Atlético não tem a identidade do Tchatcho, que saiu, e ainda não se encaixou naquilo que pensa o Filipão. Então precisa se reencontrar com o futebol. E o Atlético vai perdendo espaço, vai perdendo, inclusive, pontuação e classificação, né? Vai caindo na classificação do Campeonato Brasileiro. É uma situação lamentável do Atlético, eu esperava mais. Tem uma situação, assim, que eu acho que... aí a questão de, como o Pascoal falou, né, sobre o time do Tchatcho e o time do Felipão, né? Já é muito nítido em relação a, por exemplo, não soube aproveitar o momento que vive o Corinthians, né? O Atlético não pressionou o Corinthians em momento algum. O Atlético não pressionou saída de bola, o Atlético não pressionou o homem da bola em momento algum. O Corinthians jogou com uma certa tranquilidade. Eu acho que não enxergaram, né? O Felipão deve ter dado as instruções, deve ter feito a preleção ali, mas eles não souberam aproveitar, né, esse tipo de situação, porque o Corinthians vinha pressionado. Então, normalmente, se você pressiona um pouquinho mais, você sobe um pouco a marcação, você provoca o erro, né, do adversário. E o Atlético, em momento algum, só pressionou depois no finalzinho, que largou um pouquinho mais as questões táticas, né, e foi para cima para tentar um empate, mas... Esse gol aí, ó, é posicionamento. Ele vira, ao invés de bloquear com a perna esquerda, ele quer bloquear com a perna direita. Ele gira o tronco inteiro, né? Ele quer girar todo o tronco para fazer o bloqueio. Não dá, isso aí é coisa rápida. Isso é treino, né? Defensivo, né? Deixa jogar para a perna esquerda, que ele vai ficar sem ângulo e ele vai facilitar o cara pela linha de fundo. Ele teve um lance anterior, né? Que até o Pascoal estava falando, olha, sobre esse lance aí e tal. Ele chegou atrasado e deu o carrinho. Mas até estava assistindo o jogo com a minha filha falou, ele errou. Eu falei, ele errou o controle, porque se ele leva para a perna esquerda, ele tem um ângulo melhor para poder chutar cruzado. No segundo gol, quem não assiste o jogo do Roger Guedes, os jogos, né, do Roger Guedes, sabe, todo mundo que assiste sabe. Ele vai pegar a bola e vai cortar para a direita, vai pegar a bola e vai cortar para a direita. E quando ele faz isso, é uma questão de base. Quando você está nas categorias de base, o cara vem aqui, você joga ele para o lado esquerdo. Se ele vai cortar, você corta com a perna esquerda. Você não gira o seu tronco para poder ficar, porque não dá tempo. E foi a escolha que ele fez. E aí o Roger Guedes rápido fez o gol e depois o Corinthians conseguiu segurar, né? Turma, vamos lá. O Roger Guedes, ele estava aí há alguns jogos sem fazer gol, mas é impressionante como ele tem resolvido para o Corinthians. Inclusive contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, aquele gol que ele faz, né, gira um peão ali na linha de fundo, num espaço muito pequeno. Ele é disparado o melhor jogador do Corinthians na temporada ou não? Eu acho que ele é o mais decisivo. Porque existem partidas que ele também não aparece, né? Eu acho que ele é o mais decisivo, isso sim. Mas existem partidas, por exemplo, você tem Fausto Vera, que hoje jogou demais. O menino Moscardo também jogou bem, né? O Fagner, em alguns jogos, conseguiu ser o melhor jogador. O Fábio Santos também, em alguns jogos, conseguiu se destacar na questão tática e posicionar. Eu acho que o Corinthians tem altos e baixos. Em termos decisivos, eu acho que ele é o mais decisivo. Em termos de o melhor jogador, aí eu acho que são jogos pontuais. Não dá para dizer exatamente que o Roger é o cara, é o melhor, porque ele mesmo desaparece. Quanto tempo ele estava sem jogar, sem fazer gols? Sabe quem estava há muito tempo sem jogar, até te interrompendo, Zé? O Renato Augusto. Vamos ouvir o Renato Augusto, que entrou durante o segundo tempo. Mas no futebol você não tem muito tempo nem para lamentar e nem para desfrutar da vitória, porque daqui a 2, 3 dias tem outro jogo e volta toda aquela pressão, mas pelo menos damos uma resposta, distanciamos um pouco da zona perigosa, já que a gente ia ficar praticamente uma rodada sem jogar, né? Então era importante a gente sair daqui com a vitória, conseguimos a vitória e agora é virar a chave e pensar tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. O que essa vitória pode marcar para o time e também para o trabalho do Luxemburgo, Renato? É uma vitória importante, não podemos aqui enaltecer demais uma vitória, nem lamentar demais uma derrota. É um jogo atrás do outro, você tem 2, 3 dias só para recuperar, montar uma nova equipe às vezes. E na situação que a gente vive hoje, de pressão muito grande, é importante ser com esses 3 pontos. Renato, e sobre o Moscardo, o que você está achando da atuação do menino? Subiu agora, o que você está achando do Moscardo? Era uma posição que a gente vinha procurando alguns jogadores, né, rodando bastante.
Cada um teve uma oportunidade de primeiro volante. E o menino entrou, deu conta do recado. Tem porte físico, tem personalidade. Uma joia que a gente conseguiu. E agora é lapidar bem para poder ajudar a gente ainda mais. Só falando da sua volta, como é que você se sentiu? Rapaz, eu não jogava sem dor, tinha bastante tempo. Foi uma volta agora com um pouquinho mais de tranquilidade. Na outra eu tive que voltar realmente não estando 100%. Mesmo sabendo dos riscos, mas era um momento que a gente precisava, era um jogo decisivo de Copa do Brasil. Talvez se eu fosse mais novo, pensando numa Europa, talvez eu não teria voltado, mas hoje eu penso único e exclusivamente no Corinthians, então o clube precisou, conversei com o treinador e ele quis assumir a responsabilidade, eu quis assumir a responsabilidade, então talvez por causa disso a gente está ainda vivo numa Copa do Brasil, então não me arrependo de ter arriscado e aconteceu um outro problema. Mas o importante é agora eu voltei bem. É claro que com 10 minutos parece que você vai morrer, mas agora é dar continuidade ao trabalho, ganhar ritmo de jogo de novo para poder ajudar a equipe. E aí, Pascoal? Bom, eu sou fã dele, né? Eu também. Além de ser um baita jogador, é um cara que tem uma personalidade incrível. Um cara que tem... E quando ele entra em campo, o adversário respeita, né? Sabe que ele pode decidir o jogo, né? Essa é a diferença, né? Você tem um jogador que tem essa personalidade, essa qualidade que pode decidir o jogo. São poucos jogadores que a gente tem que decidem jogos. Esse é um jogador que decide jogo. E ele em campo, puxa vida, ele faz toda a diferença. Hoje jogou pouco, até entendo que a entrada dele enfraqueceu o trabalho de marcação do Corinthians, né? Porque o Corinthians estava encaixadinho na marcação, com os 3 volantes, né? Porque o Moscardo começa o jogo saindo mais. Aí o Vanderlei chama o Moscardo e fala para ele, fica você e o Fausto Vera sai. Aí então o Vera saía por um lado, para tentar fazer a saída de bola, e ficou o Moscardo na frente da zaga. Então o Corinthians jogou com 3 zagueiros e um volante na frente dos 3 zagueiros, para ter essa super proteção. E o primeiro objetivo do Corinthians era não tomar gol nesse jogo. Não tomando gol, especulava, tentava uma bola de contra-ataque, como tentou a bola de contra-ataque. Teve 2 possibilidades, na primeira não deu por Roger Guedes, mas na segunda deu. Ele acabou fazendo 1-0 para o time do Corinthians. O Corinthians teve mérito de se defender bem, poucas vezes apareceu novamente na cara do gol, só no finalzinho do jogo, foi ter uma outra oportunidade. Então eu acho que todos esses méritos passam... O Corinthians montou uma estratégia para o jogo. O Corinthians pensou o jogo. O Vanderlei Luxemburgo entendeu o time do Atlético, como é que ele tinha que parar o time do Atlético. E a entrada do Renato Augusto faz diferença para o Corinthians no todo. Porque vai precisar dele na Copa do Brasil, vai precisar dele na Copa Sul-Americana para a classificação. Será, Pascoal, que vão arriscar colocá-lo na Copa Sul-Americana? Eu acho que não, hein? Porque o Vanderlei já falou que... já deixou bem claro que ele não quer disputar, né? Mas o primeiro jogo é no Peru, né, Zé? Sim. O segundo jogo é em Itaquera. Eu acho que ele precisa de minutos. Eu acho que ele vai precisar, concordo com o Silas. Ele está voltando agora... Itaquera primeiro. Itaquera primeiro. Vem de Libertadores, manda jogo em casa. Então, ele vai precisar de minutagem. Para chegar, por exemplo, no jogo contra o América, que é o jogo da Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro para o Corinthians é muito distante. Hoje ele abriu 4, né? Da zona de rebaixamento. Bahia, ele deixou claro também que a ideia principal era sair dessa... fugir. Então, assim, acho que à medida que 4 pontos de diferença. À medida que isso vai acontecendo, tudo bem. Pode não dar tempo, né? Porque as coisas são muito uma em cima da outra, os campeonatos. Mas a ideia dele principal era no brasileiro não trazer não deixar essa pressão aumentar, se estender e aumentar. Você imagina ficar até dia 23 na zona do rebaixamento, o Corinthians. Não, o tormento que fica na cabeça do torcedor, aquele zumbido. A ascensão da equipe de base no time profissional em meio à má fase do Corinthians tem chamado a atenção dos torcedores. Esse fenômeno tem sido notado principalmente nos últimos meses sob a liderança do técnico Vanderlei Luxemburgo. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia.
o atual treinador do Timão tem dado oportunidades a diversos jovens nos treinamentos e em várias partidas tem optado por colocá-los em campo, seja como titulares ou como opções no banco de reservas. Um grande exemplo disso é o zagueiro Murilo, de 21 anos, que recebeu a chance de ser titular no clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão e atualmente é dono da posição. Com 17 partidas disputadas, ele tem se destacado como um dos jogadores mais consistentes do elenco corintiano. A sua performance impressionante com a camisa alvinegra já atraiu o interesse de clubes europeus após deixar uma ótima impressão no confronto contra o Liverpool do Uruguai. O jovem volante Gabriel Moscardo parece ter conquistado a posição de primeiro volante no Corinthians. Embora tenha atuado apenas em 3 jogos, sendo titular em 2, ele já demonstrou um bom desempenho em campo. Esse fato levou os dirigentes do Timão a analisar, juntamente com a comissão técnica, a necessidade de contratar um reforço para a posição ou apostar em Moscardo. Desde o seu retorno da seleção sub-20, o versátil jogador de 17 anos tem sido frequentemente utilizado por Luxemburgo nas partidas do Timão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!